Olá, você conhece o grupo dos Testudines? Sabe quais animais são parte desse grupo? Hoje, nós alunos da disciplina de Vertebrados da Universidade de São Paulo, vamos te contar um pouco mais sobre esse grupo fascinante. Vamos descobrir a história deles e ver se alguns saberes populares são realmente verdade ou mentira. Testudines é uma ordem de répteis, que inclui todos os animais popularmente conhecidos como tartarugas, cágados e jabutis. Esses animais têm como característica mais marcante a presença de um casco ósseo que protege o corpo. E me diz uma coisa, você sabe a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? Pois é, não tem, é tudo tartaruga, mas popularmente dividimos elas nesses 3 grupos de acordo com as suas características ecológicas. Vamos então descobrir quais são essas diferenças, mas antes, bora entender o papel do casco. Você já reparou como o casco é a principal característica que nos chama a atenção nos testudines? Pois é, esse casco tão resistente e único é muito mais do que uma simples casca de proteção. Ele faz parte do próprio corpo do animal. O casco é formado pela fusão dos ossos das costelas e da coluna vertebral, ou seja, está diretamente ligado ao esqueleto. Por cima dessa estrutura óssea, há uma camada de escamas epidérmicas duras feitas de queratina, a mesma substância que formam nossas unhas e cabelos. Isso torna o casco super forte e ideal para proteger o corpo. Ele é dividido em 2 partes, a carapaça, que é a parte de cima mais arredondada, e o plastrão, que é a parte de baixo que protege o abdômen. Além de proteger contra predadores e impactos, o casco também ajuda na regulação da temperatura corporal e, em espécies aquáticas, na flutuação e na natação. Além disso, conforme o animal vai crescendo, o casco cresce junto. Os ossos vão se espalhando e se tornando maiores e cada vez mais fundidos uns aos outros, tanto no plastrão quanto na carapaça. Agora, um mito bem comum é o de que as tartarugas podem sair do casco, mas isso é totalmente falso. O casco é uma parte viva do corpo, com nervos e vasos sanguíneos. Assim, ele cresce junto com o animal e não pode ser removido sem causar ferimentos graves. Muita gente também acha que as tartarugas não sentem nada no casco, porque ele é muito duro, né? Mas na verdade, por baixo da carapaça existe uma camada de pele, então elas sentem sim quando a gente encosta ali. Por isso, quando você for pegar ou tocar em uma tartaruga, precisa ter cuidado com a carapaça também, para não machucar nem causar dor ao animal. Agora que entendemos a principal característica em comum entre esses animais, vamos descobrir quais as principais diferenças entre tartarugas, cágados e jabutis. Bom, se você realmente acha que há alguma diferença, sinto em te dizer, mas essa separação não existe pelo ponto de vista científico. Essa divisão ocorre popularmente para se referir aos diferentes ambientes que uma tartaruga pode habitar, sendo comum se referir às espécies exclusivamente aquáticas como tartarugas, às espécies semiaquáticas como os cágados e as espécies de hábitos terrestres como jabutis. Para entender como a ciência agrupa esses animais, é necessário fazer uma consulta na filogenia, tópico que será abordado daqui a pouco. Popularmente, os animais que chamamos de tartarugas são totalmente marinhos ou de água doce. No Brasil, podemos encontrar espécies marinhas como a tartaruga verde, tartaruga de couro, a tartaruga de pente, entre algumas outras. Assim como é possível encontrar tartarugas de água doce, como o tigre d'água e a tartaruga verde-amarela. Esses animais possuem cascos mais altos, se comparados com cágados semiaquáticos. A retração do seu pescoço é diretamente para o casco e suas patas possuem formato de remo, característica de adaptação para o nado. Já os cágados se diferenciam das tartarugas e dos jabutis por terem cascos mais achatados, o pescoço mais longo e serem animais semiaquáticos de água doce, além de terem patas que possuem dedos com membranas. Eles possuem hábitos diurnos, com preferência pela água em uma temperatura entre 15 e 25 graus e o ambiente entre 25 e 28 graus. Por isso, no inverno, em lugares mais frios, eles podem hibernar. Eles vivem em torno de 35 a 60 anos, dependendo da espécie, e habitam em rios, açudes e lagos. Sua alimentação consiste de algas, plantas aquáticas, invertebrados, anfíbios e peixes. No Brasil, encontramos em torno de 25 espécies, entre elas a tracajá, a tracajá do Rio Negro, o cágado de barbicha e a tartaruga da Amazônia. Com relação aos jabutis, eles têm hábitos terrestres com preferência por ambientes secos e de baixo relevo. Esses animais se diferenciam das tartarugas e dos cágados por terem o casco mais alto e patas mais curtas e robustas, que auxiliam na escavação de buracos e na sustentação do seu corpo, já que precisam suportar seu peso sem a ajuda da água, como é o caso dos outros. Tem hábito alimentar onívoro, comendo tanto vegetais quanto animais, o que faz com que eles sejam importantes dispersores de sementes e ajudem na regeneração de florestas.
São animais nativos da América Central e do Sul. No Brasil, existem 2 espécies de jabuti: o jabuti-piranga, com escamas vermelhas na cabeça e nas patas, e o jabuti-tinga, com escamas amarelas ao longo do corpo. Eles habitam ambientes bastante diferentes. Enquanto o jabuti-piranga geralmente vive no cerrado e na caatinga, o tinga vive geralmente na Amazônia e na Mata Atlântica. A filogenia é o estudo da história evolutiva dos seres vivos, relacionando-os e mostrando seu nível de parentesco. Ela é muito importante para a biologia por entender o surgimento e evolução dos organismos, utilizando sua morfologia, biogeografia e marcadores moleculares, muitas vezes evidenciando que grupos separados popularmente podem não ser considerados na biologia, como o cágados, tartarugas e jabutis, que são considerados grupos falsos. A ordem Testudines tem como sinapomorfia, ou seja, uma característica derivada e compartilhada que define o grupo, o casco. Além disso, o crânio, que é secundariamente anápsido, ou seja, que é aquele que não apresenta fenestras cranianas, as aberturas temporais. Elas apresentam um bico córneo queratinizado no lugar dos dentes e as cinturas escapular e pélvica no interior da caixa torácica. Os testudines são subdivididos em 2 grupos, de acordo com a retração do pescoço, em Pleurodira, que tem a retração lateral do pescoço, e em Cryptodira, que tem a retração vertical do pescoço. Essa ordem pertence ao grupo Sauropsida, conhecido como répteis, mas por ser um animal tão diferente dos outros répteis, como os crocodilos, aves e lagartos, existe uma grande dificuldade em classificá-los filogeneticamente, tendo uma discussão até os dias de hoje sobre seu posicionamento. Quando a gente pensa no ambiente onde esses animais vivem, dá para perceber que eles têm um papel importante na natureza. Um exemplo disso são os jabutis, que, como dito antes, têm um papel importante na dispersão de sementes, uma vez que eles comem frutos e sementes e muitas delas passam direto pelo sistema digestivo sem serem digeridas. E aí, como consequência, muitas vezes nas fezes deles são encontradas sementes que assim são espalhadas em outros lugares e ajudam muito na dispersão de plantas e na regeneração da vegetação. Já no mar, as tartarugas marinhas também têm uma função essencial. Elas ajudam a controlar o número de outras espécies, evitando que o ecossistema fique desequilibrado. Por isso, projetos de conservação e preservação como o Projeto Tamar são tão importantes. Eles garantem que esses animais continuem cumprindo seu papel e que nossos ambientes naturais, tanto terrestres quanto marinhos, se mantenham saudáveis e em equilíbrio. Para finalizar, vamos falar algumas curiosidades interessantes sobre esse grupo tão fascinante? A primeira é em relação à reprodução e nascimento de tartarugas marinhas. Você sabia que elas fazem suas desovas sempre na mesma praia em que a fêmea nasceu? Além disso, a temperatura do ambiente interfere na determinação do sexo dos filhotes. Geralmente, temperaturas superiores a 29 graus determinam o nascimento de fêmeas e inferiores a 29 de machos. Com base nisso, dá para imaginar que a razão sexual desses animais está sendo gradativamente afetada pelo aquecimento global, fazendo com que várias espécies estejam ameaçadas de extinção. Também vale ressaltar que a temperatura abaixo de 24 graus e acima de 35 resultam em ovos não eclodidos. Nossa próxima curiosidade é sobre a longevidade desses animais. É de conhecimento geral que tartarugas vivem muitos anos, às vezes alcançando mais de um século de vida. Mas você sabia que o animal terrestre mais antigo do mundo é uma tartaruga? O nome dele é Jonathan, e ele tem 193 anos de idade. Para você ter uma ideia da dimensão temporal, ele nasceu quando a rainha Vitória era apenas uma adolescente. Detalhe, ela morreu há 120 anos. E tem mais, Jonathan pode ter mais de 200 anos de idade, pois não se sabe sua idade exata. Incrível, né? Muito obrigada por terem assistido, a gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima!